Bom dia a todos. É muito bom estarmos juntos para um novo encontro com a espiritualidade. Hoje eu tenho Rafaela Cândido, que foi aniversariante de anteontem, nesse mês tão especial, onde a gente começou a quaresma, né? Começou esse tempo de amor, de reflexão. E na quarta-feira de cinza é lançada a campanha da fraternidade pela igreja. E o tema desse ano é ecologia. E é um tema muito caro, né, para cada uma de nós, porque essa relação com essa terra que nos nutre, que nos cuida, ela é fundamental para que nós consigamos deixar, inclusive, algum tipo de herança para nossos filhos, né, no futuro. Então, é muito bom a gente estar falando sobre esse tema. E aí eu vou passar a palavra aqui para a Rafa, nossa convidada. O tema fraternidade nos remete muito ao Cristo, né? O quanto a gente pode servir ao outro, não pensando em qualquer tipo de recompensa, porque na medida em que a gente serve, que a gente está em conexão com Deus, a honra é nossa e o maior prêmio é viver na presença dele, é de sempre estar proporcionando ao outro a paz, a luz e o bem, para que os nossos dias sejam cada vez mais ligados ao nosso sagrado. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Claudinha. Bom dia, nossa Claudinha querida. Bom dia. Eu sou Cláudia Guimarães, eu sou assistente social, coordeno o grupo de voluntários contadores de história e estou mais uma vez aqui para falar desse tema realmente que parece muitas vezes que falar de fraternidade é falar de utopia, até porque a gente está saindo de um carnaval, né? Um carnaval que nos une, um carnaval que expressa alegrias e de várias formas. Mas, como estávamos conversando também, antes disso, a gente percebe atitudes fraternas dentro de um ambiente como o carnaval. E aí a gente precisava ser mais envolvido com essas atitudes, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco sobre o que é fraternidade, que é um caminho de amor, é um olhar para o próximo com compaixão, é acolher sem julgamentos, é doar sem interesse e sentir a dor do outro como se fosse a si mesmo. No fundo, a mensagem é simples: somos todos iguais e devemos amar nossos irmãos e irmãs, assim como Jesus amou, sem barreiras, distinção de cor, etnia, gênero, classe social ou qualquer outro motivo. Falar isso parece muitas vezes que é sonho, até porque a gente se vê julgando tanta coisa que a gente vê por aí, mas é trazer um pouco dessa reflexão para dentro de nós, para que não fique só em pensamento, não fique só em reverberar essas palavras, fazer com que a gente reflita um pouco, mas é uma coisa sobre nós, é sempre sobre nós. O caminho que podemos adotar para sermos mais fraternos começa com a mudança de postura, e ela pode ser manifestada nos pequenos gestos, na gentileza do dia a dia, na pequena doação, na oração pelo próximo, no respeito às diferenças, em qualquer espaço que a pessoa estiver. É fácil amar o que a gente conhece, quem está perto, mas a nossa maior tarefa é amar o outro, é amar o que a gente não conhece, é se disponibilizar para ajudar, para ser fraterno. No Brasil, essa dimensão comunitária da Quaresma é vivenciada e assumida pela campanha da fraternidade. Viver em fraternidade, portanto, é viver uma vida de cuidado, de maneira simples, na qual o que realmente importa é o ser humano. O amor fraternal nos torna uma única e grande multidão global. Essa campanha da fraternidade teve início, não sei se vocês sabem, em 1961, quando 3 padres que trabalhavam no Cáritas Brasileiras
um dos organismos da CNBB, planejaram uma campanha para arrecadar recursos a fim de financiar as atividades assistenciais da instituição. A essa ação eles batizaram de Campanha da Fraternidade. Na Quaresma de 1962, foi realizada pela primeira vez a Campanha da Fraternidade na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E devido ao bom êxito da experiência, no ano seguinte, 16 dioceses do Nordeste também realizaram a campanha em suas comunidades. Esse projeto foi um embrião para a concepção do projeto da Campanha da Fraternidade, que mais tarde seria assumida como uma ação da Igreja do Brasil, como gesto concreto no período da Quaresma. E o interessante é saber que uma atitude como essa tomou uma proporção maior ainda. Então é sobre isso, é sobre o que a gente pode fazer, o que a gente ainda pode fazer. E como Clarissa falou, com o tema da fraternidade e ecologia integral, que é esse tema que tem como tema a ecologia integral e como lema Deus viu que tudo era muito bom. Então, é sempre muito bom, gente, entender que promover o espírito quaresmal em tempos de urgência, de crise socioambiental, é um processo de conversão. Ouvir o grito dos pobres, da terra e o nosso grito. E, para finalizar, eu trouxe um poema de Eni Gonçalves, que diz assim: é de humanidade que temos fome e sede. Quero te nutrir, te dar de beber, te dar o alimento do meu olhar. Fabrico com o meu ser, trago para você. Embrulhado em poesia, toma de mim a água, o vinho e o pão. Vem comungar o amor e o perdão. Vem dividir comigo a nossa frágil humanidade. Um bom dia, um bom recomeço e obrigado por estar aqui. Oh, muito bom, Claudinha. É muito bom saber, lembrar da história A da campanha. fraternidade. Eu fui do Vieira, que é um colégio católico, e a gente ficava esperando o tema da campanha da fraternidade, porque durante todo o primeiro semestre a gente trabalhava. E é incrível como algumas campanhas realmente marcaram, né, as nossas vidas. É, Sara Nanda, nós estamos muito felizes. Doutora Sara vai estar vindo para o nosso encontro presencial. Namastê. Então, uma honra estar aqui com vocês, minhas irmãs e irmãos dessa família aqui. Meu nome é Sara Nanda, sou médica paliativista do Grupo Oncoclínicas e participo aqui dessa grande família. Tenho origens indianas, então trago sempre aqui um pouquinho, né, dessa cultura também. E hoje esse tema é muito maravilhoso, né, cara? Como, infelizmente, a gente não vai ter a presença do nosso querido irmão Rodolfo, vou fazer as honras de falar sobre o significado da palavra, né, da origem da palavra, que Rodolfo sempre gosta de trazer, e da palavra fraternidade. Então, a palavra vem do latim fraternitas, não sei nem se eu estou falando certo, mas deriva de frater, que significa irmão. Então, no latim clássico, fraternitas era usada para designar a relação entre irmãos de sangue, mas com o tempo, esse termo passou a ter um significado bem mais amplo, referindo à união, à solidariedade, o afeto entre pessoas que compartilham um vínculo comum, mesmo sem laços de parentesco. Então, ele ganhou destaque em diversas tradições filosóficas e religiosas, né? Enfatizam essa ideia de que todos os seres humanos fazem parte de uma única família universal. E Rafaela trouxe sobre Cristo, né? E eu acho que Cristo falava muito sobre fraternidade. Tem uma passagem em Mateus que ele fala, né? Porque tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Estava nu e me vestisse.
Adoeci e me visitaste. Estive na prisão e fostes me ver. E aí, quando perguntam a ele, mas fizeram isso por você, Jesus? Ele responde, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo o mais pequenino, a mim o fizeste. Né? Então, Jesus mostra que a verdadeira fraternidade está no amor ao próximo, especialmente os mais necessitados. Né? Ele ensina que, como todos somos irmãos, servir o outro é servir a Deus. E dentro da filosofia Vedanta, que é a filosofia dos Vedas, né? Dentro do hinduísmo, Swami Vivekananda, que eu já falei algumas vezes sobre você, né? Um grande mestre, ele levou essa mensagem também e ele falava muito disso, né? Que servir ao próximo, que no hinduísmo a gente chama de seva, é a mais alta forma de espiritualidade, né? E ele falava: aquele que ama e serve o homem, serve a Deus. E então a gente tem que entender que a fraternidade não é um ideal abstrato, como a Claudinha falou, né? É uma prática ativa, né? A gente consegue realizar no nosso dia a dia. E a outra coisa muito importante quando a gente fala de fraternidade é a essência, né, da filosofia Vedanta, que é essa questão que não existe separação real entre nós, né? Eu já contei uma vez aqui o episódio, né, do colar de contas, né, que estamos todos unidos por um mesmo fio, e é essa divindade, a essência, né? A consciência divina, ela manifesta-se em todos os seres humanos. E aí eu queria contar uma história para ilustrar isso do que Shri Ramakrishna contava, um grande sábio também. Ele falava assim: estava um sábio que vivia ali à beira do rio. Certa manhã, ele viu um escorpião lutando para sair da água. E aí ele decidiu salvar esse escorpião. Assim que ele pegou a mão no escorpião, o escorpião picou ele. Ele instintivamente soltou, deixando cair de volta na água. Então ele foi lá de novo tentar salvar o escorpião, mais uma vez foi picado. E aí um homem que observava aquilo, achou aquilo muito estranho, falou: mas por que o senhor insiste em salvar esse escorpião se ele continua a picá-lo? E aí o sábio respondeu: a natureza do escorpião é picar, mas a minha é ajudar. Por que eu deveria abandonar a minha natureza porque ele segue a dele? Então, essa historinha, ela nos ensina que a verdadeira fraternidade, ela não depende da resposta do outro, né? Mas do nosso compromisso, do nosso amor, da nossa compaixão. Então, quando a gente reconhece que todos são manifestações do mesmo divino e servindo, né, ao outro, a gente está servindo a Deus, não tem por que a gente esperar algo em troca, porque a nossa própria natureza é amar, é servir, né? E uma grande exemplo da fraternidade na prática, né, é Madre Teresa de Calcutá, né? E antes de falar um pouquinho, fazer uma homenagem a ela, queria também trazer um ensinamento do Gita, né, do Bhagavad Gita, que ele também fala, né, que aquele que vê todos os seres em si mesmo e a si mesmo em todos os seres alcança a verdadeira sabedoria. Outra, outros princípios do Vedanta que a gente precisa entender, né? Que se a gente aceitar isso que todos são expressões do mundo, como que a gente pode fazer algumas práticas para viver essa fraternidade? Então, o Vedanta fala, primeiro, a gente conseguir enxergar mesmo Deus em todos, né? E quando olhamos para alguém, seja amigo, seja estranho, a gente precisa tentar ver nele a centelha divina, que a gente está lá, mas a gente às vezes, né, não consegue enxergar, não treina nosso olhar para isso, né? Não só o olhar, o coração mesmo, né, para sentir. Então, a primeira prática que a gente fala, né, é tentar isso, sempre lembrar disso e ver Deus em todos. A segunda prática é o seva, é o serviço desinteressado, é isso que a gente estava falando, né? Assim como o sábio fez na história, a gente tem que ajudar sem esperar recompensas, pois no fundo a gente está ajudando a nós mesmos, né? Porque somos todos um. E terceiro, o Vedanta prega a harmonia do Dharma, né? Que seguir o caminho de retidão, tratando todos com muito respeito e compaixão. Assim como Claudinha falou, que viu exemplos, né, nesse carnaval de intensa compaixão de várias pessoas se ajudando.
E aí, quando eu trago a figura de Madre Teresa, que ela vivia a fraternidade, né? E ela nos ensinou que cada ato de amor, por menor que seja, é um passo em direção a um mundo mais unido e mais solidário. Então, Madre Teresa falava: não podemos sempre fazer grandes coisas na vida, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. E essa mensagem, ela ressoa profundamente em nossos corações, né? Lembrando que a fraternidade, ela se manifesta também nas pequenas ações do dia a dia. Então, o que eu queria deixar de recado aqui é que a gente possa seguir o exemplo da Madre Teresa, de Jesus, de Ramakrishna, de Vivekananda, de todos esses grandes sábios, né? E estender a mão a quem precisa, ouvir com empatia, né? Agir com compaixão e praticar a fraternidade a todo momento. A gente vai estar contribuindo para um mundo mais harmonioso, mais acolhedor. A gente vai estar realmente praticando a humanidade, né? Sermos humanos, porque a gente fala que fraternidade está na nossa essência. Então, que possamos, independente das nossas tradições, sempre viver como irmãos, reconhecendo no outro o reflexo do divino. Namastê. Muito lindo. Eu acho que, né, se você pensa, quando você olha o irmão, né, mesmo que o irmão tenha feito alguma coisa que não te agradou, é, você tem sempre que pensar que é entre você e Deus, e não entre você e o outro, né? Que aquilo que você está fazendo por aquela pessoa, né, retribuindo aquela pessoa, mesmo que ela tenha feito um mal para você, isso vai estar, na verdade, ecoando para Deus, né, para nossa energia vital. E isso termina voltando para você também. Então, acho que a gente tem que tentar fazer um exercício nesse período de quaresma, de olhar o outro como se uma parte, né, de nós mesmos, uma parte uma única, pessoa junto com Deus. Bom dia, Cida, querida. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E que tema caro para nós que somos do Candomblé, que vivemos muito próximos, né, da ecologia, da natureza, porque as nossas forças elas estão ligadas à, à água, à terra, ao vento, né, e ao fogo. E isso para nós, o cuidado, né, falar desse lugar, do cuidado com a natureza, nos é muito caro. E quando a gente traz isso para o recorte da fraternidade, pensando de dentro de um terreiro de candomblé, onde naturalmente é um ambiente fraterno, irmanado pelo amor, pela condução de uma iá, de uma mãe de santo, de um baba, de um babalorixá, um pai de santo, que traz a força da família, traz a força da união. Não é fácil, não é simples, mas é desse lugar que nós somos formatados a nos entendermos como irmãos, irmãos do amor, não com a consanguineidade que já nos coloca desse lugar. E nesse ambiente nós convivemos com pessoas de toda ordem, de toda forma, de toda cultura, e nós somos instados a todo momento a se repensar do lugar da fraternidade. E aí vai além dos muros do terreiro, isso abrange também a comunidade em que nós estamos inseridos, né? Nossa, aí eu vou puxar para a minha casa, nossa mãe de santo é um referencial na comunidade. Ela é uma pessoa do acolhimento natural, em que os vizinhos, os amigos, inclusive as pessoas também do candomblé ou de outras religiões se aproximam em busca desse colo, desse abrigo fraterno em que todos nós vivemos e amamos estar. Viver numa comunidade de candomblé é se adequar o tempo inteiro a esse lugar da fraternidade, de compreender que andamos de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém, porque nós somos uma comunidade e, como comunidade, nós entendemos o cuidado uns com os outros.
hoje eu sou do candomblé, mas a minha primeira infância foi na religião católica. Eu fui criada por meus avós e a minha primeira infância foi dentro da Igreja Católica. E quantas campanhas da fraternidade eu vivenciei. Sendo membro do coral da igreja, quanto eu compreendi a dimensão de cada tema da campanha da fraternidade. E quando eu vejo a campanha da fraternidade deste ano tão focada ao cuidar da natureza, ao cuidar do outro através do cuidado da natureza, porque é isso que tem fortalecido o discurso da campanha da fraternidade. Nós precisamos cuidar da ecologia, nós precisamos entender que o mundo futuro depende deste momento, que nós compreendamos a necessidade de estar atentos a esse cuidado. No nosso espaço religioso, nós não temos a implementação da campanha da fraternidade como uma rotina, como é na Igreja Católica, até porque é uma ação da Igreja Católica. Mas esse ano em especial, pelo tema que traz, nós somos instados a pensar sobre esse cuidado. E quando nós adentramos a mata para retirar da mata folhas para banho, todos sabem que o candomblé eles utilizam da força da natureza para se reenergizar, é de um lugar de tamanho respeito. É uma ação de pedir licença para adentrar esse espaço e colher dali folhas que possam nos ser úteis à nossa reenergização. Então, o tempo inteiro em que qualquer membro de candomblé utiliza do ambiente natural, seja mata, seja cachoeiras, seja o mar, sempre é do lugar do cuidado, porque é com respeito ao orixá que ali está representado naquela energia que nós lidamos com todos esses meios de renovação de energia pessoal. Então, é natural que em algumas situações aconteçam aqui ou ali excessos, né? Mas hoje há um novo conceito de, por exemplo, na festa de Iemanjá, em que se dá muitos presentes nas águas, mas há um novo conceito de que esses presentes sejam presentes biodegradáveis, na autossustentação, para que não gere, né, como antigamente se dava, presentes, inclusive colares de ouro, peças, né, mais elaboradas, mas que sabemos que para o orixá aquilo é um agrado, mas que para a natureza aquilo, de certa forma, é uma agressão, porque, né, fica ali e não se desfaz. Então, hoje há todo um repensar na nossa cultura do que nós fazemos na natureza, seja na terra, no mar, nas cachoeiras, enfim, que tenha-se o cuidado de, nessa ação, ter o cuidado da natureza. E aí eu volto a falar da fraternidade irmanada na nossa casa, a fraternidade em que um cuida dos outros e que a gente cuida da comunidade, e isso não se dá só na nossa casa. Qualquer terreiro ele tem por força natural o cuidado a esse ambiente em que ele convive. Então, a casa do Ialorixá e do Babalorixá sempre foi um lugar para a comunidade de cuidado. Então, ali se encontra um chá, ali se encontra um banho, ali se encontra o cuidado afetivo, do acolhimento, da escuta. Então, nos parece até uma. Eu ouvi outro dia que o terreiro de candomblé seria a origem da UPA, seria a origem do atendimento, né, mais imediato, para que, né, no primeiro momento, essas comunidades que são mais carentes se fizessem acolhidas a uma condição de tratamento mesmo. Eu achei aqui um texto é de um autor desconhecido, mas tocou profundamente a mim, eu vou dividir com vocês. Tem gente que Deus coloca na nossa vida só para nos dar paz, que nos empurra para o melhor de nós,
que nos guia para o caminho do bem. Gente que é sorriso em dia feio, que é suporte quando parece faltar chão. Tem gente que pensa e repensa jeitos de nos fazer bem, que se preocupa e demonstra. Gente que é abraço mesmo de longe e a certeza que tudo vai dar certo. Que empresta coração para a gente morar, que planta pensamentos bonitos nos dias da gente e reforça nossa fé no ser humano. Gente que merece o que de mais bonito a vida tem a oferecer. A esse tipo de gente, amor, oração e gratidão. E esse texto me traz o meu amor e gratidão a todas vocês que estão aqui conosco nas sextas-feiras, que traz essa palavra de conforto, de amor, que toca o coração de muitas pessoas. Eu quero agradecer por participar, por ter a oportunidade de participar desse encontro e de ter a chance, a oportunidade de falar para tantas pessoas que nos escutam e que eu gostaria de abraçar a cada um, de trazê-los no meu colo e no meu coração. Uma boa semana para todos, muito obrigada. Ai, Sidoca, é tão bom ter você conosco de novo. É um presente, é um bálsamo da manhã, é um cantinho, né? De paz. E é bom a gente saber que a gente consegue, eu acho que é aquela historinha do beija-flor, né? Que vai tentando apagar o incêndio. E a gente está fazendo a nossa parte, né? De uma maneira tão bonita. Às vezes a gente pode pensar, poxa, mas né, de 15 em 15 dias, ter todo esse trabalho de se conectar e toda a estrutura que nós temos por trás. Mas a gente vê um número de pessoas que esperam por aquele momento e que se conectam, né, e que fazem parte dessa roda. Então, isso é muito maravilhoso e às vezes a gente não consegue dimensionar isso. Então, Fernanda, lá do Rio Grande do Sul, bom dia. Oi, bom dia! Que delícia, saudades dessas irmãs aqui de caminhada. Aqui, quando eu estava ouvindo vocês falando aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem tanto candomblé, né? Algo que eu conheci, tive essa oportunidade quando fui aí para Salvador. E é tão fascinante para mim essa história dos escravos que fala da nossa história, a história do Brasil. Então, que delícia! Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, sou Fernanda Xavier Tedesco Perezin, terapeuta, empresária, professora e uma estudante, né? Eu me fascino com o comportamento humano e com o comportamento da natureza também. Quando a gente começa a perceber que nós somos uma pecinha de um quebra-cabeça gigante, né? E como o beija-flor que vai fazendo a sua parte com a gotinha d'água, quando cada um de nós olha para a forma com que lida com nossos resíduos, né? Quando a gente para olhar no final de um dia, às vezes de uma semana, o quanto de resíduos a gente produziu, sejam os resíduos orgânicos, os vidros, os plásticos. E aí tem os beija-flor que vão recolher aquele plástico e usar para alguma coisa, o vidro para outra coisa, a composteira com os resíduos orgânicos. Então, esse olhar da fraternidade, da forma com que eu vejo, a gente fala, sim, obviamente, da nossa espécie, né? Nós somos irmãos de espécie. E quando a gente observa que algo acontece com um ser humano lá no Japão, tem uma informação que chega até aqui, né? Isso está no nosso código genético, no nosso funcionamento, nesse grande fio invisível que conecta tudo e a todos, né? Nós somos feitos da mesma matéria orgânica e tem uma energia que dá vida para essa matéria orgânica. Se as meninas aí, né, a Sara e hoje a Clarissa que estão por aí, não tem os demais médicos, mas que estudam a fisiologia, que estudam o nosso corpo. Via de regra, se sabe o funcionamento do pulmão, se sabe o funcionamento e a função da língua. Todos iguais, independente do lugar onde a gente nasceu, né? Independente da idade que a gente tenha, esse órgão, essa parte do nosso corpo, ele tem uma função.
que é geral para todos nós. Então, quando a gente observa isso, a gente já observa que nós somos irmãos, que nós estamos numa mesma linha de funcionamento. Cada um de nós vem para cá para prestar um serviço, né? Esse serviço que é a nossa missão, nosso dom. Mas para que é esse servir? Ou se a gente pensa na palavra serviço, né? A gente separa ela, o ser e o viço. O viço, ele é algo, quando a gente fala a palavra viçosa, né? Alguém que tem energia de vida, tá viçosa. O viço traz essa energia vital. E é o ser com esta energia. Então, o serviço, estar a serviço da energia da vida. Então, esse dom que chega para mim, Fernanda, para a Sidoca, para a Sara, para a Clarissa, para a Claudinha e para todos os nossos irmãos que não estão aqui hoje, o Rodolfo, o Padre Lázaro, né? Cada um de nós vem com uma função para servir a nossa própria espécie. Assim como o sapo e o escorpião, no conto da Sara, cada um de nós tem uma função que fica a serviço um do outro. E esse servir um do outro que nós temos, na verdade, serve a nossa espécie, para que a nossa espécie se mantenha viva, para que a gente continue desembarcando humanos aqui na Terra, para que a gente se encontre como homem e mulher e continuem nascer. E aí a gente vai chegando mais humanos nesse encontro do servir. O homem serve a mulher serve o homem e chegam mais humanos aqui. Nesse contexto, a gente precisa olhar para a natureza, né? Porque aí falamos da nossa irmandade fraternal, mas dessa dependência e codependência que nós temos dessa terra que nos abriga e desse céu que nos protege, né? Então aí a gente vai olhar para a abelha, né? Que se acabarem as abelhas, também acabam os humanos. Olha que lindo. Então, nós também somos irmãos das abelhas, porque eu também venho a serviço das abelhas e as abelhas a serviço de mim. Então, as espécies também são irmãs entre si, porque nós olhamos nesse servir fraternal dentro de uma espécie humana, e aí a gente vai olhar para todas as espécies que existem, né? E aí vai ter a erva, né? Aqui, como eu falei, não é muito do candomblé, mas a gente adora esse chá, né? A gente vai perguntar lá para a mãe, para a avó. Ai, tô com dor de barriga. Faz esse chá. Comi demais. Toma um chá de boldo, né? O quanto essas ervas, que são outras espécies, de outras famílias, também servem à minha espécie e à minha família. Então, para mim, esse olhar fraternal é o olhar para tudo aquilo que existe e saber que se a Terra, o nosso planeta, ele tivesse uma inclinação um pouquinho diferente, a gente já não estava aqui. Então a gente só está aqui desse jeito, nessa forma humana, vivendo essa experiência, porque a inclinação da Terra, naqueles graus exatos, permite que a Terra funcione assim e que a gente esteja aqui assim. Quando a gente amplia esse olhar, a gente começa a perceber algo, que não existe outro, que o outro sou eu numa experiência diferente. Eu olho para o outro não como alguém melhor ou pior que eu, mas sim alguém diferente. Alguém que serve de forma diferente. E aí muitas vezes a gente vai se perguntar: mas o assassino? Mas aquele que de alguma forma prejudica o outro? Ele também tem uma função. Ele também tem um servir. Se nós olhamos para nós, na nossa máquina humana, nesse corpo que é a casa dessa jornada, nós somos seres químicos, né? Quantas químicas estão acontecendo aqui no meu corpo, enquanto eu estou falando com vocês, enquanto eu estou ouvindo vocês, quando a gente come, quando a gente dorme. O nosso corpo, ele é químico. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente diz assim: nossa, eu adorei essa pessoa. Por que que a gente adorou?
né? Quanta informação que tem ali, mas que o meu corpo produz químicos, hormônios, sensações de bem-estar a partir da convivência com aquela pessoa. Assim, quando eu repudio alguém, eu produzo químicos diferentes que fazem com que eu queira me afastar. Então, enquanto irmãos de espécie, nós precisamos uns dos outros para ter a manifestação do nosso indivíduo. E esse indivíduo que é complexo, porque a gente vai do amor ao ódio, a gente vai da alegria à raiva, a gente vai de querer abraçar, né? Como a Cida disse, dar um colo, como dizer assim, olha, dessa pessoa eu gostaria de não ver nessa encarnação. Nós todos temos essas dinâmicas. Então, essas químicas todas, nós, seres humanos, agora, pontualmente falando como mamíferos, nós precisamos de outro humano para conseguir se reconhecer. Eu só consigo me reconhecer a partir dos químicos e das manifestações que eu tenho quando eu encontro outro irmão. Então, esse irmão que vai trazer manifestações nessa criação, que nós vamos chamar de Buda, de orixá, de anjo, de santo, tem tantos nomes para isso que a gente não consegue explicar, né? Essa manifestação da criação que nos traz para cá seres tão complexos, seres emocionais, a gente precisa um do outro. Então, a partir do comportamento do outro, eu consigo manifestar o que a criação mandou aqui para Fernanda. Porque nós todos sentimos medo, vergonha, tristeza, alegria, afeto, repúdio. E isso vem da nossa convivência. Então, quando eu consigo olhar para essa outra pessoa que está próxima de mim, ou que às vezes eu assisti pela televisão, ou um vídeo que a gente assiste pelo celular, e algo se manifesta em mim, eu começo a me reconhecer como um ser humano comum, igual a todos os outros, que manifesta emoções, né? E a partir dessas emoções, eu também começo a tomar consciência do meu servir. Se nesse momento agora eu me perguntasse quais são as emoções predominantes durante o meu dia? Se eu olho agora, nessa hora do relógio, e olho lá para essa hora do relógio de ontem, e eu posso pegar um papel e uma caneta e escrever quais foram as emoções que eu percebi que eu tive por mais vezes. Quantas vezes eu me entristeci, quantas vezes eu me envergonhei, quantas vezes eu fiquei com raiva, ou me senti abandonado, ou me senti satisfeito com a vida, empolgado. Se a gente para pensar em 24 horas, a gente teve um festival de emoções, né? Às vezes a gente está congelado em uma única emoção. Isso pode acontecer nas situações da nossa vida, né? Eu estou vivendo agora um momento muito desafiador, um momento muito triste, ou um momento muito eufórico, muito feliz. Mas a ideia é que a gente produza muitos químicos que tragam muitas emoções para que a gente possa experienciar a vida na Terra. E quando eu consigo trazer isso para o meu coração e saber que a outra pessoa, ela está ali a serviço das minhas experiências, assim como eu também estou a serviço das experiências dela. Aí a gente vai vendo que a anatomia humana ela vai mudando a partir das experiências que a gente vai tendo. Tem coisas que os antigos lá atrás tinham que agora a gente não tem mais, né? O dente do siso, por exemplo, tem agora quantas crianças que estão chegando que já não nascem mais esse dente? Ele já não tem mais uma função. Convido vocês nesse momento a respirar profundamente. E aí a gente pode fazer esse pequeno exercício com os olhos abertos ou fechados, cada um pode fazer da forma que for mais adequada. Eu vou pedir que você imagine aí na sua frente 2, 3, 4, talvez 10 pessoas ou mais, das quais você sente muito afeto. Pessoas que você diz, eu amo essa pessoa.
que podem ser pessoas da sua família sanguínea ou pessoas do trabalho, do seu convívio. Que você observe sua respiração nesse instante e o que acontece com o seu corpo quando você visualiza essas pessoas das quais você ama muito. Observe o que acontece com o seu corpo, o que o seu corpo mostra. Observe como fica a sua respiração. E agora, no outro lado, você observa algumas pessoas nas quais você tem dificuldade de relacionamento. Pessoas que dentro de você tem a concepção que são pessoas difíceis. Que são pessoas que às vezes mostram um lado seu que você não gosta. E observa o que acontece com o seu corpo nesse instante. E como você se sente quando visualiza essas pessoas. Talvez chegue uma sensação de nem querer ver. Às vezes vem uma sensação, essa pessoa não gosta, tanto que não quero nem botar ela aqui no grupo dos que eu não gosto. E aí você observa como é essa sensação de você. Essa sensação de você mesmo. E agora que você tem esses dois grupos distintos de pessoas na sua frente, você começa a visualizar atrás desse grupo, tanto do grupo das pessoas do afeto, quanto das pessoas que você tem dificuldade. Você visualiza os pais dessas pessoas atrás delas, os avós e todo o sistema familiar dessas pessoas. E atrás de você também vai sentir o seu pai e a sua mãe biológicos, o seu sistema familiar biológico. E você olha para todas essas pessoas e traz para o seu coração que todas essas pessoas sofreram o mesmo processo para chegar até aqui. Eles foram gestados dentro de um ventre de uma mulher. Eles têm um pai biológico que deu a vida. Eles foram um bebezinho que precisou mamar, ganhar colo. Uma criança que queria ser vista pelos pais, pelos professores, que queria ser aceita no grupo escolar. Que foram adolescentes, jovens que queriam mudar o mundo. Que são adultos que também desejam ter sua profissão, seu dinheiro, sua família, sua saúde. E nesse instante você observa como fica o seu corpo. Se você ainda sente aquelas sensações, se elas mudaram um pouquinho. E você olha nos olhos desse grupo de pessoas, que agora tem pessoas até que você nem imaginava, mas que estavam ali. E você pode perceber e observar. Se você pode falar em voz alta, sim, para todas essas pessoas. Sim. Uns a serviço dos outros. Sim. E nós todos a serviço de algo maior. E você pode inspirar profundamente, soltar o ar pela boca, talvez até relaxar o maxilar, se ele estiver travado, você relaxa um pouquinho. E observa agora se esse grupo de pessoas, dentro da sua imagem interna, ele ainda está separado, ou se agora parece que algo se uniu.
E olhando para essas pessoas agora, você pode observar o seu lado luz e o seu lado sombra. Essas partes que compõem nosso indivíduo. E esses indivíduos que formam nossa espécie. Você pode respirar profundamente e voltando para cá. É sempre uma honra e uma alegria fazer parte desse grupo que manifesta algo lindo em mim, viu? Esse grupo tira o meu lado luz. Obrigada por tanto, tá? Nossa, muito maravilhoso, Nanda. Então, eu queria só voltar um pouquinho para a campanha da fraternidade, e convidar vocês a visitar, né, o site da CNBB. O cartaz traz ninguém mais do que São Francisco de Assis, numa posição linda, e ele que foi o grande acolhedor, né, dos animais, das plantas. A energia de São Francisco é muito maravilhosa. E a frase de início da campanha é: novamente Deus nos chama a vivenciar a Quaresma. Dessa vez, porém, com um apelo especial a louvá-lo pela beleza da criação, a fazer um caminho decidido de conversão ecológica e a vivenciar a ecologia integral. Então, Deus viu tudo que era bom, né? Então, na verdade, Deus nos presenteia todos os dias. Eu queria que a gente tentasse nessa quaresma fazer um exercício, né, de olhar como o céu está todos os dias, de tentar dar uma olhadinha no momento da lua, que aliás está linda, né, crescente. E a gente realmente está no momento decisivo da Terra, né? Ou a gente cuida da Terra e acolhe a Terra e para de jogar lixo na Terra e recicla o lixo que a gente usa, ou ela vai ficar cada dia mais triste, né? Ela vai morrer cada dia mais, e ela vai se tornar um lugar bem inóspito. E para finalizar, no site da CNBB, ele coloca: para nós, a ecologia integral é também espiritual. Professamos com alegria e gratidão que Deus criou tudo com seu olhar amoroso. E essa aceitação, né, do que Deus nos trouxe nesse momento é muito importante. Todos os elementos materiais são bons, se orientados para a salvação dos seres humanos e de todas as criaturas. Então, novamente, assim, Deus viu tudo que era bom. Está no livro do Gênesis. Então, que a gente possa, né, nessa quaresma que se inicia, professar essa humanidade que, na verdade, é o nosso DNA, né? O DNA lá do sapo transportando, né? E que mesmo que surjam escorpiões, que a gente se lembre que estamos todos unidos, né? Por um fio, todos juntos, no mesmo colar, e que um dia nós todos estaríamos juntos no momento mais evoluído, né, do nosso ser, e que aí não vai interessar essa trajetória, né? Não vai interessar se nós formos em algum momento escorpiões, ou sapos, ou o que quer que sejamos, ou abelhas. O que vai realmente interessar é que naquele momento nós conseguimos chegar no momento de plenitude. Então, que a gente se lembre disso, né, ao olharmos para nossos grupos de pessoas que nos cercam. E que a gente se lembre de acolher o outro, né, todos os momentos dos nossos dias. Infelizmente, o nosso padre amado e Rodolfo não conseguiram entrar, e Cida, Camila, mas que eles possam também receber essa energia positiva do nosso encontro
E daqui a 2 semanas a gente vai estar juntos novamente. Agradecer muito ao Thiago da Nest Globe, agradecer a Henrique, a Camila, né? E é muito bom estarmos nessa roda. Se alguém quiser dar alguma palavra final, Eu quero deixar, assim, uma mensagem de luz, né? Nós que somos essa egrégora feminina, e lembrar do nosso Papa. Eu acho que é importante. A gente acabou não falando tanto dessa campanha em função do Padre Lázaro, né? Deixando para ele essa oportunidade. Mas é muito importante a gente estar unido, a gente estar voltado para o outro, trazer todas essas culturas, porque eu botei aí uma mensagem no nosso grupo de uma palavra do Papa, né? E que é importante a gente realmente refletir sobre isso. Ele diz de uma forma muito linda que é importante, que todas as religiões são importantes, porque nós temos um único Deus. Então é isso, gente. Com essa energia, com essa força, né? Um brinde a todas nós, mulheres, a todas as pessoas que estão vibrando, porque nós todos somos um. Isso. e amanhã é o Dia das Mulheres, então, nossa, de uma forma muito maravilhosa, nós mulheres fizemos esse encontro hoje. Que nós possamos realmente continuar essa trajetória de engrandecimento, de empoderamento feminino, porque nós caminhamos muito até agora e a gente ainda tem muito a fazer, né? Por nossas filhas, por nossas sobrinhas, por nossos conhecidos. Então, que a vida seja sempre plena. Obrigada a todas essas mulheres lindas que fazem parte da minha vida.